Olá, meus irmãos em Cristo. Desejo a vocês aí um bom dia, né? Que Deus continue abençoando aí a vida de todos vocês. Somos gratos a Deus por mais uma semana, né? Que nós vencemos, né? Porque hoje que eu estou gravando esse vídeo é domingo, né? São exatamente 10 horas e 11 minutos da manhã. E graças a Deus estamos agora com chuva, né? Deus tem nos abençoado muito. Depois do calor, também com essa chuva abençoada. Então, que Deus nos conceda também uma nova semana abençoada. Tá bom, meus queridos? Amados, eu queria compartilhar com vocês um assunto que tem sido uma situação de polêmica muito grande no meio do povo evangélico. É a relação do cristão com a igreja. A relação do cristão com a igreja. A maneira do camarada, ele ou ela, saber administrar a sua vida, igreja, família, não é? Principalmente. Ao passo que ele tem que saber ter sabedoria para saber administrar não só no sentido família, igreja, mas sentido também trabalho, igreja, família e tal. Então deve haver sabedoria para não haver extremos, né? E quando há extremos e exagero, as consequências são terríveis, né? Então, eu gostaria de tomar com você aqui uma passagem sobre a vida de Davi. Está aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 13, né? É só aqui para tomar uma base, né? E a partir do versículo 1, e eu não vou ler aqui apenas 5 versículos, por causa do tempo, né? Diz o seguinte, 2 Samuel 3, verso 1 ao 5. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse, por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se de doente, e vindo revisitá-lo, disse Amon ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Nós lemos até o 6, né? Pois bem, todos conhecem a história de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Um homem que sempre servia a Deus com integridade, com sinceridade. E um homem também, tanto que ele amava a Deus como Deus o amava também. Davi foi um grande conquistador, né? Dedicou tudo a fazer segundo a vontade de Deus, né? Seu trabalho ali como rei, né? Dirigindo o povo de Deus ali. Mas, amados, Davi, ele foi um péssimo pai, em termos de família, no que diz respeito à educação, a entender, compreender, a administrar a sua família, ele foi péssimo, né? E nós vemos aqui no caso do que estava acontecendo entre que 2 irmãos, Amon e Tamar, né? E ele se apaixonou pela irmã. De tal maneira, aliás, nem posso dizer que seria uma paixão, porque devido ao resultado aqui que nós vemos aqui do que ele teve com ela, né, praticamente um estupro, logo ele abandonou e aborreceu. Quer dizer que ele tinha simplesmente um desejo físico, né, uma atração física pela moça. E ele naquela situação ali começou a esmadecer e tal, e vivendo ali diante daquela dificuldade, quem que ele encontrou para que ele pudesse ali explicar sua situação e expor seus problemas? Um amigo por nome de Jonadab.
Então Jonadab estava disposto a ouvi-lo, e ele contou o que estava acontecendo. E Jonadab veio e deu aquele péssimo conselho, né, que enganasse o próprio pai, né, que deitasse ali na cama, deu o conselho ali sagaz. Amon fez, né? Resultado de tudo, acabou enganando o pai, estuprando a irmã, e no fim perdeu a vida porque Absalão o matou, me parece que 2 anos depois. Então todos esses acontecimentos aconteciam dentro do palácio de Davi, no seio da sua família, e ele não deu conta daquilo ali, porque estava preocupado nas conquistas. Era trabalho de Deus? Era obra do Senhor? Era. Amado, isso é muito comum nos nossos dias. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu tenho visto, eu tenho acompanhado, eu já tive a oportunidade até de ministrar isso aí em igreja, esse ensinamento sobre isso aí, já ouvi, já aprendi de muitas pessoas também sobre isso aí, que a igreja do Senhor, irmãos, a obra de Deus, ela começa dentro do nosso lar e dentro da nossa casa. Nós começamos fazendo a obra de Deus no seio da nossa família. A própria Bíblia, você vê no Novo Testamento, quando alguém, uma das características para alguém ser chamado para galgar a hierarquia ministerial, para se tornar um obreiro, é olhar se o elemento cuida bem da sua casa. Porque se o elemento não cuida bem dos seus, como que ele vai cuidar da obra de Deus, né? E hoje, irmãos, o que nós mais vemos são pessoas, irmãos, que eles parece que fanatizam, às vezes o ministério, envolvem tanto com o ministério e esquece, às vezes, o que está acontecendo no seio da sua família. Filhos são abandonados, esposa é abandonada, ou esposo é abandonado, a obra de Deus é blasfemada, e sempre problema, e Deus não se agrada disso. As coisas de Deus têm que ser balanceadas, e as consequências vêm. Nós vemos que as consequências vêm na casa de Davi. O seu filho, não tinha ninguém para ouvi-lo, né? E o fim de tudo aquilo ali que nós vemos foi outra pessoa que veio e deu conselho errado, contrário, foi uma consequência muito terrível e muito grande ali na vida de Amon, como na família de Davi. Será que não tem algum Jonadab também que está cuidando dos seus filhos? Enquanto talvez você diz, não, eu estou envolvido na obra de Deus. A pessoa, amados, o servo de Deus, ele não tem que ter envolvido em obra, envolvido em ministério, envolvido com a igreja. Ele tem que ter compromisso com Deus. E quando ele tem compromisso com Deus, ele procura fazer tudo de tal maneira que agrade a Deus. Tudo de maneira tranquila, né? De maneira que seja feito tudo balanceado, ele cuida da sua família, ele tem um momento certo ali do seu momento com Deus, fazer a obra do Senhor, tem um momento certo do seu trabalho. Quer dizer, ele não mistura as coisas, nenhuma toma o lugar da outra, mas tudo é feito no momento certo, na hora certa, e tudo com sabedoria e com graça, de tal maneira que todos são agradecidos, todos ficam beneficiados, tanto a família, tanto a obra, tanto o trabalho, né? Sem ninguém prejudicar ninguém. Então isso exige sabedoria, exige a pessoa buscar de Deus graça para saber administrar a sua vida, porque do contrário, há muitos Jonadab que vão cuidar dos seus filhos. Muitos Jonadab que talvez você não tem tempo para ouvir o teu filho, ouvir tua filha, porque está envolvido com a igreja, está envolvido com o ministério. Muitos Jonadab estão por aí educando seus filhos. Educado assim, entre aspas, né? Mas estão dispostos a ouvir os seus filhos e implantar na vida deles os maus conselhos, como Jonadab implantou na vida de Amon. E vimos que não ficou só nisso. Absalão, sabendo de tudo aquilo ali, guardou uma mágoa muito grande no coração, intentando meios e maneira para vingar do seu irmão Amon e tirar-lhe a vida. Foi durante 2 anos. E isso também passou despercebido na vida de Davi, que era um homem de Deus, mas envolvido nas conquistas e tanta coisa. E não observou. E o assassinato aconteceu. Absalão acabou tirando a vida de Amon. Depois nós vemos ali também os conselhos, né, de Aitofel para Absalão, colocando Absalão contra o próprio pai, né? Foi no caso ali de Absalão, revoltou contra o próprio pai para tomar-lhe o reino, e tudo isso ia passando despercebido da vida de uma pessoa que estava simplesmente focado, não, eu estou fazendo a obra, não, eu estou tendo compromisso com a igreja, e a coisa não funciona dessa maneira. Eu estou dizendo para você que o início da minha fé eu fui assim.
E as coisas de Deus, amados, tem que ser feito com equilíbrio. Não é verdade? Tem que ser feito tudo com equilíbrio. Nós temos que amar a nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família. Porque nós cuidarmos dos nossos filhos, nós estamos fazendo a obra de Deus, porque é algo que o Senhor nos deu para nós cuidarmos. Você tem cuidado dos seus filhos, irmão, irmã? Ou você tem tido ocupado demais fazendo a obra? Porque eu não acredito que seja fazer a obra. Às vezes você se envolve, né, em ministério, você se envolve em movimentos, você envolve com tanta coisa e esquece do mais importante. Daqueles que estão sendo formados dentro da sua casa, no seio da sua família, que são seus filhos. Que são amanhã os futuros homens e mulheres do amanhã. E como eles serão entregues para a sociedade? Como que eles serão entregues para a igreja? Se talvez a mim ou a você, que fomos tido a responsabilidade dada por Deus em criá-los e educá-los, nós negligenciamos. Nós negligenciamos. Então nós temos que pedir muita direção de Deus em cima disso aí. Temos que pedir. Nós nunca, irmão, vamos conseguir ganhar nossa família se nós agirmos dessa maneira. Nós nunca vamos conseguir. Você não vai conseguir ganhar seu esposo, você não vai conseguir ganhar seus filhos, eu não vou conseguir ganhar minha esposa, eu não vou conseguir ganhar meus filhos, se eu não agir com sabedoria e com graça. Eu não posso desprezar minha família. A igreja começa aqui dentro da minha casa. Quem é responsável em educar meus filhos sou eu, que sou pai, ou você que é mãe, ou você que é pai. Não quero dizer para você que são os porteiros e os diáconos das igrejas que vão educar nossos filhos, não. Eles têm que já ser educados e entrar dentro da igreja ali para aprender a palavra de Deus, mas sabendo respeitar as pessoas, ter educação. No momento que for chamado a atenção por um porteiro, por um diácono, alguém que está ali, eles saber responder, porque a educação e o respeito eles aprenderam em casa com os pais. Os pais tiveram tempo para conversar e para ensinar. Escola da vida secular também nos ensina a criança os estudos, a ler, a escrever e tal, mas as crianças aprendem a respeitar professores e a respeitar as pessoas mais velhas, colegas, aprendem em casa. Os pais é que têm a responsabilidade de ensinar. Como diz aí um senhor aí que sempre a gente vê nas redes sociais trazendo ensino para a família, né? Parece que ele é um chinês, não sei, não me lembro o nome dele. Ele tem uma frase que eu nunca esqueci: quem ama, educa. Então, mas o tempo primordial que nós temos que tirar é buscar de Deus graça e sabedoria para nós saber administrar o nosso lar, a nossa casa, nossos filhos, né? O cônjuge, saber ter o tempo ali, a atenção, e muitas das vezes não serem desprezados, e muitas das vezes envolver-se com igreja, com ministério, dizendo: eu estou fazendo a obra. Então, salientando para você, voltando a dizer que a obra de Deus começa dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Aqui começa a igreja do Senhor. E por prova disso, você pode observar que Pedro escreveu, quando às vezes contenda, porque essas coisas geram contenda, discórdia, e Pedro diz o seguinte, que no caso, se nós viermos a ter contenda, desavença com nossas esposas, né, e aquela coisa, nem as nossas orações vão ser ouvidas. E como que eu vou fazer a obra de Deus se a minha relação com Deus não está bem? Eu não estou em obediência, eu não estou em harmonia com a sua vontade, com a sua palavra. Porque a obra de Deus é feita na direção de Deus. Eu tenho que ter a presença de Deus na minha vida, o Espírito Santo presente na minha vida, para que a obra de Deus possa fluir dentro da vontade de Deus, para que eu possa ter entendimento, ter sabedoria, como é feita a obra, o que o Senhor requer. Então eu preciso de ter uma plena comunhão com Ele, eu preciso de estar dentro da vontade dEle. E a vontade de Deus primeiramente é que nós cuidemos daquilo que Ele nos tem dado, que é o nosso lar, a nossa família, cuidar da nossa casa, para que nós não venhamos amanhã chorar amargamente. Quão grande não foi a tristeza de Davi, e nós vemos ali, no caso da morte do seu filho Absalão, o quanto que ele chorou, causou até tristeza no seu exército, e que coisas que já vinham lá de trás, que era a responsabilidade de cuidar, de zelar da família, e a pessoa se interte demais, né? Se envolve demais, com falta de sabedoria, né? E para fazer a obra de Deus, que a obra de Deus, irmãos, tudo é feito com sabedoria, na hora certa, no momento certo. Deus nos direciona, né, a fazermos o trabalho dele, mas nós não podemos abandonar também a nossa família, a nossa casa, que também é obra de Deus.
É algo que Ele nos deu para nós fazer. Tá bom, meus queridos? Então que você possa observar bem essa passagem aqui de Davi, depois você pode ler toda a história de Davi, que você vai observar um grande homem de Deus, um grande conquistador, mas que não conseguiu conquistar sua família, mas que não conseguiu conquistar seus filhos. Não teve tempo para ouvir o que estava acontecendo com seus filhos, para ouvi-los, aconselhá-los, não é? E vemos que as consequências não dormitaram, as consequências foram terríveis, né? E as tristezas que aquilo causou para Davi foi muito grande. E eu tenho certeza que Deus não quer que isso aconteça na sua vida. Deus não quer que isso aconteça no seio da sua família. Cuide daquilo que Deus te deu. Você, irmã, cuide do seu esposo, dos seus filhos. Você, irmão, cuida da sua esposa, dos seus filhos, cuida do seu lar. Correto? A obra de Deus eu sei que precisa de ser feita, mas tudo no momento certo e no momento exato. Não é você talvez abandonar tudo, né? É muito comum a gente ver reclamações, isso acontecer, eu vou para um ciclo de oração e tal, e a pessoa às vezes sai, vai para lá, ela vai para o templo, ali para orar, e às vezes abandona tudo, abandona a lar, abandona a casa. Então, parte da família que não é evangélica, né? Já chega a ver aquilo tudo abandonado, já começa a entristecer e toma raiva da igreja, toma raiva do povo evangélico, toma raiva da obra de Deus, achando que ainda tem culpa. Por quê? Porque o membro daquela família que é um cristão, que é um crente, não sabe administrar a vida na presença de Deus. Então começa a trazer um efeito negativo ali na vida dos próprios familiares, né? E não podemos agir dessa maneira. Então peça a Deus graça, sabedoria, para que o Senhor possa te abençoar, o Senhor possa iluminar a tua mente e que você possa entender o que é realmente fazer a obra do Senhor nosso Deus. E você entender que a obra de Deus ela começa dentro da sua casa. Não é que você tem um esposo que ainda não é cristão, que você possa ganhá-lo com sabedoria e com graça. Que você tenha a sua esposa que ainda não é cristã, que você também possa ganhá-la com sabedoria e com graça. Ganhar os seus filhos, correto? Então que você possa meditar nisso aí, reflete nisso aí. No demais, busque em oração a direção do Senhor nosso Deus, para que Ele continue abençoando a tua vida. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Receba essa mensagem que eu passo para você com muito carinho, com muito amor, porque isso aí eu tenho visto acontecer na obra de Deus e tem trazido muito efeito negativo. Há muitas pessoas que tomam raiva da obra, não querem se converter por causa disso aí. Por causa, às vezes, que alguém na família tem agido errado e não tem agido em conformidade com a palavra do Senhor nosso Deus. Que amanhã você não venha chorar e sofrer consequências terríveis como Davi sofreu, por não ter tido tempo de ouvir os seus filhos, de ouvir aquilo que eles estavam passando, as necessidades que eles tinham, né? Tanto às vezes psicológica ou financeira, emocional, seja no que for, você está ali para ter tempo para ouvir teu filho, tua filha, trazer uma palavra de conselho, uma palavra de oração, não é? Porque está na sua responsabilidade, papai e mamãe, de você formar esses filhos que Deus te deu, para amanhã você entregar para a sociedade e para a igreja pessoas de bem, pessoas convertidas, pessoas que tenham caráter, né? E pessoas que tenham verdadeiramente a personalidade de servos e servas de Deus. Tá bom, meus queridos? Então receba essa palavra com carinho, com amor, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, Deus continue abençoando aí o teu ministério. Quando você estiver em oração, lembra aqui do irmão Durval Filho, aqui na cidade de Monte Carmelo, tá bom? Estamos aqui na batalha, né? Da obra do Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai continuar nos abençoando, tanto a mim como você, tá bom? Vamos continuar aí na comunhão e na oração. Recebe aí o meu abraço, a paz de Deus em Cristo Jesus, para todos os irmãos, né? Onde quer que você estiver vendo este vídeo aí, receba meu abraço e a paz de Deus aí na tua vida, tá bom? Uma boa semana para você. Olha, prepare porque está fechando a dispensação da graça. Jesus está às portas para arrebatar a sua santa igreja. Então que você fique preparado para que você não seja deixado para trás, para que você não seja confundido naquele dia, mas que você tenha a marca de Cristo, que você tenha o selo do Espírito de Deus na tua vida. E para que isso permaneça e aconteça, é necessário que você esteja aqui, ó, no caminho da obediência à sua palavra. Você esteja embasado aqui. Do contrário, fora disso aqui, você jamais verá a face de Deus para a salvação, mas verá para a condenação, porque rejeitou a oportunidade dada por Deus para que você tivesse uma vida
de comunhão com Ele durante a nossa peregrinação aqui, né? E por fim a vida eterna, que esse é o desejo do coração do Senhor nosso Deus, né? Porque Deus, como diz a palavra, Ele não tem prazer na morte do que morre, mas que se converta e viva. Tá bom, meus amados? Paz de Deus em Cristo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.